Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver assistindo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre tipagem de funções no TypeScript de uma forma prática e simples. Bom, se você ainda fica em dúvida de como fazer uma tipagem dentro de uma função, tipar os parâmetros, o retorno, até mesmo uma função retornada em variável, a gente vai tratar esses pontos aqui hoje, ok? Bom, vamos começar aqui com um código JavaScript simples. Vamos começar aqui com o index.js. A gente vai criar uma função aqui, o nome dela vai ser somar, onde a gente vai ter um primeiro número, vai ter um segundo número, e aqui a gente vai colocar o return, ou seja, a lógica dentro dessa função, que vai ser somar o primeiro número, somar com o segundo número, beleza? Essa aqui é uma função em JavaScript puro, mas existe um problema. Aqui a gente não está falando se o primeiro número é um number, se é um string. A gente não está definindo o tipo desse valor. A gente não está definindo o que vai vir dentro dessa variável. Então vamos deixar aqui um exemplo. Vou deixar ele aqui do lado direito. Aqui agora a gente vai criar em TypeScript de como seria. Aí é justamente a vantagem do TypeScript, porque no TypeScript ficaria o seguinte: function somar. Aqui, qual que seria a grande diferença? Você pode dar um enter aqui ou não, tanto faz, depende do que a forma como você achar melhor de ler. Aqui eu vou colocar primeiro número e aqui eu coloco esses dois pontos. O que que esses dois pontos significam? Significam que aqui eu vou passar o valor dessa variável, no caso, number. Aqui eu vou colocar segundo número, que eu vou também passar o valor dessa variável. Aqui eu vou adicionar a lógica da função, onde vai ter um return de primeiro número mais segundo número, ou seja, vai ocorrer a soma aqui, né? E que ele está falando, tá reclamando do nome duplicado, né? Vou colocar TS aqui, de TypeScript. Ó, então aqui é uma grande diferença. Tá vendo que aqui eu poderia passar de alguma forma no código primeiro número como um string e o segundo número como um number. Isso na soma dá errado, dá erro. Então, assim, isso aqui faz total diferença. Porque aqui eu estou falando que o primeiro número ele só pode ser number. O segundo número só pode ser number. Então, deixa eu fazer um console.log aqui, que eu vou chamar a minha função somar ts e vou passar 10 aqui, por exemplo. Ah, e um detalhe também. Aqui uma coisa do TypeScript é que se eu passar essa somente um parâmetro, um valor, ele já vai me reclamar aqui, ó. Não foi fornecido um argumento para segundo número. Ou seja, dois argumentos são esperados, mas um foi obtido. Então aqui eu tenho que passar mais um. E aqui no nosso terminal, eu posso rodar o comando aqui de npx tsx index.ts. O que que esse comando faz? Ele roda o nosso arquivo. Tanto que aqui, ó, até quis mostrar, aqui eu fiz a instalação do TypeScript, tá? Vou até fechar esse aqui. Fiz a instalação do TypeScript, criei um arquivo aqui, package.json, criou o package log.json e um node modules, ok? Foi só porque eu fiz essa instalação do TypeScript, para a gente poder rodar ele aqui. Aí aqui a gente vai rodar esse comando para rodar o nosso arquivo index.ts.
que é esse aqui, e ele vai passar aqui agora um 20, tá? Um grande ponto também é que se eu vier aqui e passar uma string, ele vai reclamar. Ele já vai reclamar, porque aqui a gente definiu number. E se eu vier rodar aqui, tá vendo como o valor já é diferente? Então, assim, isso aqui é fundamental para a gente evitar erros que vão se tornar bugs futuramente, tá? Então, é extremamente importante a gente ter essas validações. Aí, deixa eu até colocar aqui, no final da aula a gente revisar, que é tipando os parâmetros. Segundo agora, isso aqui é um comentário, tá? Que eu estou adicionando para caso você não saiba. A gente vai fazer um tipando o retorno da função. Então aqui agora vai ser o seguinte: function somar return, só para a gente separar aqui, né, os nomes. Aí aqui a gente vai passar um primeiro número, a gente vai passar um number, segundo número, a gente vai passar um outro number, e aqui a gente vai tipar o retorno. Ou seja, tem que pensar o seguinte: se eu estou somando dois números, ele não pode me retornar string. Ele tem que me retornar um number. Assim, seguindo uma lógica de soma, tá? Mas, por exemplo, ele retornaria string se futuramente eu fosse colocar aqui um if. Se for 20, se for maior do que 20, retorne tudo ok. Se não, retorne e faça novamente os cálculos. Entendeu? Mas aqui, no caso que a gente está fazendo de ser uma soma dos valores, então aqui ele vai me retornar o number, né? Que no caso, aqui, logo após os parâmetros, tem o somar return, que é o nome da função, abre e fecha parâmetros, passa os parâmetros aqui. Aqui agora a gente vai colocar, ele vai me retornar, a função vai me retornar como valor final number, ou seja, return primeiro número mais segundo número. Aqui vai ser o valor de fato da nossa função, né? Então vamos colocar uma função.log, somar return, a gente vai passar 5 e 5 aqui, e aí ele vai retornar, a gente vai colocar aqui novamente, ele já vai retornar o 10. Deixa eu até fazer o seguinte, tipando o retorno, vou colocar aqui também, tipando os parâmetros. Beleza, então aqui ele retornou 20 e aqui 10, que foram os valores da nossa função, tá? Então, por exemplo, até vamos usar aquele exemplo lá que eu comentei. Aqui a gente pode fazer o seguinte, olha só esse aqui. A gente vai continuar tipando o retorno, que vai ser o seguinte, saudação. A gente vai colocar um nome aqui de string e vai colocar um return. O que que a gente pode fazer também, isso aqui é muito legal. A gente vai colocar esse aspas aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, cifrão, abre e fecha chaves. A gente vai colocar uma salvação. Olá, seja bem-vindo. E vamos colocar aqui o nome. O name, né, para ficar em inglês. Só pra gente. Aí é outra coisa que ele já reclama também, né? Do nome diferente do parâmetro aqui. Aí aqui a gente vai chamar a nossa função de console.log.
Passa-chaves, saudação, deixa assim mesmo. Saudação aqui é função, chama a função. E aqui a gente vai passar uma string. Então, conseguiu ler aqui? Eu estou criando uma função, que o name é string, e vou passar o retorno dessa função. A gente vai rodar o TypeScript aqui de novo. Para fazer isso aqui de só botar o comando aqui, é só clicar a seta para cima, tá bom? Então, vamos colocar saudações, vamos deixar assim, function, beleza? Show. Então, aqui, uma coisa que faltou também foi tipar isso aqui, ó. O retorno, né? Que foi exatamente o que a gente estava falando, que é passar os dois pontos aqui, ó. Então, assim, a gente está definindo o seguinte: se eu passar 10 aqui, o argumento do tipo number não é atribuível ao parâmetro do tipo string. Ou seja, a gente já está fazendo uma outra validação também aqui, beleza? Aí uma outra forma que a gente pode fazer também é o seguinte, só que aí aqui já seria tipando as funções que não retornam nada. Ou seja, funções que não retornam nada. Bom, numa função que ela não retorna nenhum valor, que no caso seria, a gente iria utilizar o void no TypeScript, né? Basicamente seria o seguinte, function. Aí, como esta função não retorna nada, a gente vai adicionar um console.log no retorno dessa função, beleza? Então, mostrar mensagem. A nossa mensagem, o que ela vai ser? Ela vai ser do tipo string. Aí aqui que está o ponto. Aqui a gente não está tipando funções que não retornam nada, ou seja, que não retornam. Ou seja, a gente tem que tipar o retorno dela aqui também. Que no caso é um void. O que que seria isso aqui? Basicamente é uma função que não vai retornar ali um string, não vai retornar um boolean, não vai retornar nenhum valor específico, entendeu? Então, meio que sim, a gente utiliza muito também, não sei se você chegou a ver a aula de tipagens, a diferença entre types e interfaces, né? A gente utiliza bastante elas em types, por exemplo, o void, né? Utiliza muito interfaces também. Então aqui eu vou adicionar um console.log de mensagem, mensagem teste void, beleza? E peraí que eu confundi aqui, já. Foi mal. Aqui, ó, que eu passo o parâmetro no caso, né? Viajei aqui agora. Aí eu chamo minha função passando aquela mensagem. Console.log. Aí sim, mostrar a mensagem. Aí eu passo o valor aqui. Então, por exemplo, mostrar mensagem void. Foi aqui, ó. Aí o que que ele mostrou? Ele mostrou minha mensagem aqui. Mostrar a mensagem void. Ou seja, se eu passar aqui também, ele já não vai deixar o 10, mas se eu colocar aqui, que é um number, por exemplo, ele vai me retornar o valor 10. Tá vendo? Então, no caso, não é muito recomendado a gente utilizar o when, tá? É só para mostrar que aqui o void, ele significa que o retorno dessa função pode ser qualquer um, entendeu? Não tem nada definido.
Não tem definido se vai ser um string, se vai ser um boolean. Por isso que a gente utiliza eles em types e interfaces. Porque a gente faz a chamada, certo? Nas funções. Então, assim, isso impacta muito, né? Só que se a gente passa um string aqui, obviamente ele vai aceitar somente o string, beleza? Bom, o próximo é tipando uma função invariável. Aqui a gente vai para uma situação que é muito comum dentro do TypeScript, que a gente pode definir o tipo da função, o tipo da própria função, no caso, né? Vamos criar um exemplo aqui de const multiplicar. O que a gente vai fazer? Isso aqui é bem legal. A gente vai abrir parâmetros aqui. Primeiro número vai ser um number. Segundo número, um outro number. Aqui, acho que eu vou dar um zoom aqui, não precisa não. Aqui eu vou passar o seguinte, vai ser minha iron function, beleza? Qual que é um grande ponto aqui? Olha só o que eu estou fazendo. Agora vai dar uma bugada, mas vai ficar legal. Tá vendo que aqui a gente já está passando, de novo, né? De número. E pronto, passou. Aí a gente vai fazer uma outra chamada aqui muito boa também. Vai ser o seguinte, abre chaves, return, primeiro número, multiplicado por segundo número. Então, assim, pode parecer meio estranho aqui no início. Tá, oxe, que já trem doido é esse aqui, moço? Realmente fica um pouco, né, confuso ali de início. Mas o que que acontece? A gente vai separar aqui o seguinte. Esse contexto de primeiro número, que acho que é melhor copiar para não ficar escrevendo tudo de novo. Esse contexto aqui de cima, vou deixar ele selecionado. Isso significa que essa função, tá? Ela recebe dois números e retorna um número, beleza? E depois a gente tem a implementação. O que seria a implementação? O TypeScript ele consegue entender os dois tipos de parâmetros que a gente definiu, que a gente colocou antes. Então, aqui é só uma maneira da gente tipar uma função invariável. Isso aqui não é tão utilizado assim, mas é algo que, se você vê, você pode achar meio estranho, mas que dá para ser feito, né, ali de forma dentro de uma variável. Você está tipando essa função dentro de uma variável, tipando o valor dela. Ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, de fato não é tão comum ter, mas é algo que pode acontecer ali dentro de um projeto que você está, tá? Então aqui, criando um próximo passo agora, criando um type para a função. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, quantas vezes essa função ela vai ser utilizada, né, no contexto geral? Às vezes você tem uma útil dentro de uma arquitetura que ela é utilizada em diversos arquivos. Então, por exemplo, vou pegar aqui um type de calcular, opa, calcular preço, onde dentro desse type a gente vai ter o preço,
que a gente quer calcular. A gente vai ter um desconto. Opa, foi agora. A gente vai ter um desconto. E a gente também vai ter aqui o nosso number. Ou seja, a gente está aqui fazendo o seguinte, criando um tipo específico. Aqui não é chaves, tá? Aqui é parênteses, só para deixar esse detalhe. A gente está criando um tipo específico para uma função, que é o seguinte. Dentro do nosso type, os nossos parâmetros é preço e number, e o retorno dessa função vai ser number, beleza? Agora, como que a gente vai fazer? Const calcular preço. Ao invés de a gente ficar passando ali de um por um, etc., a gente vai simplesmente abrir, dar dois pontos aqui, chama o nosso type, aí aqui sim, de fato, a gente vai passar o seguinte, a gente vai passar o preço e o desconto. E aqui a gente vai chamar a nossa function com return preço menos mais desconto. Então, o que, que a gente fez aqui? A gente criou um type para a nossa função. E aqui, ao invés de a gente colocar toda essa lógica em contexto dentro dessa variável, a gente simplesmente chamou o nosso type dentro dessa função. Ou seja, os parâmetros é o tipo number, viu que aqui já não. Deixa eu até pegar aqui o exemplo. Viu que aqui eu não precisei passar mais? Ó, não precisei passar mais. E também não precisei passar o retorno, entendeu? Eu só chamei essa tipagem. Então, assim, resumindo, é isso. Basicamente, a gente consegue fazer muita coisa ali com o TypeScript. A gente consegue tipar os parâmetros, consegue tipar as funções, consegue tipar o retorno da função, a gente consegue utilizar o void. Eu acho que é algo que todos nós temos que estudar mais sobre o void. E, bom, basicamente é isso. Não precisa ser muito complexo, complicado. Assim, é claro que em projetos maiores isso aqui vai ser absurdamente diferente, mas a lógica e o contexto vai ser sempre o mesmo. Então, se você entendeu a lógica, quando você for pegar um projeto com muito mais complexidade, você vai conseguir fazer essas demandas. Então, bom, se o conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, se puder compartilhar. Eu estou começando aqui agora. Eu tenho um grupo que tem alguns programadores, outros desenvolvedores, que a gente às vezes conversa ali, fala sobre algumas coisas de programação. Enfim, caso você queira, é só falar que a gente coloca você nesse grupo, tem minhas redes sociais também. Então, bom, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.